Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Petcast. Eu sou a Silvia e hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Patrícia, e nós iremos falar de um assunto muito legal, que é algumas dúvidas que nós, tutores, temos em relação a levar o nosso pet em algum serviço, como, por exemplo, um banho, uma tosa, até mesmo uma creche, assim como os demais serviços que a gente, às vezes, leva os nossos pets aí. E para a gente começar, né, com ela, antes de apresentá-la, quero falar um pouquinho sobre os patrocinadores. Se você quiser ser um patrocinador do nosso Petcast, entre em contato conosco, que nós temos uma proposta muito legal para você. E é isso aí. Muito obrigada, Paty, por ter aceitado o nosso convite de vir aqui hoje, falar um pouquinho sobre essas dúvidas que nós temos. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana hoje o nosso bate-papo, que você tem muita experiência aí e muitas dicas bacanas para dar para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, porque com certeza a experiência aqui vai trazer bastante coisa. Legal. E assim, antes da gente começar, né, conta um pouquinho sobre você, como que você entrou aí nesse mundo pet, conta um pouquinho da sua experiência pessoal e como, por exemplo, você começou o Ecocão. Conta um pouquinho para o pessoal conhecer aí a sua história. Vou contar bem resumido, porque essa história é longa, tá, né? Eu sou pedagoga de formação, né? Nunca tive nada a ver com a área pet, nunca imaginei que pudesse atuar dentro dessa área. E isso aconteceu depois, assim, em tempo de carreira profissional, já devia estar quase me aposentando, né? Mas foi quando eu passei pela minha primeira demissão, né? E já aos 40 e tantos anos de idade, e passei a fazer alguns serviços de casa, né? Entre eles, levar os meus pets para o pet shop. Então, eu trabalhava o dia todo, estava o dia todo fora e tudo. Então, a gente já vai deixando algumas coisas para outras pessoas fazerem. E eu estava tentando voltar para o mercado da área da educação, né? Que foi sempre a minha experiência. Mas estava meio, assim, desgostosa já, né? Quanto mais tempo vai passando para você, você vai ficando velha para o mercado, o salário acaba não sendo mais compatível, enfim. E nesse período, assim, no levar os meus pets para o pet shop, para banho, tosa, esses serviços comuns, começou a me incomodar o incômodo deles, né, ao seguir para esses lugares. E eu vi, assim, que não mudava, né? Era sempre o mesmo tipo de atendimento, era sempre aquele desconforto deles em ficar nos lugares. E foi isso que me motivou a fazer um curso de banho e tosa. Então, eu não tinha nenhum interesse em atuar na área, né? O meu pensamento foi, poxa, eu estou em casa, né? Eu vou fazer um curso para aprender a fazer neles, simplesmente para não precisar levar mais, né, nesses lugares. E eles vão ficar melhor, eu vou economizar e vou estar, né, gosto muito. E aí, no curso, que eu identifiquei algumas coisas, assim, que eu fiquei meio chocada, né? E, para mim, justificou muito o comportamento deles chegando nesses lugares, né? E foi a partir daí, né, eu vivi duas situações nesse curso. Uma de um cachorro sedado, né, de uma raça que vocaliza demais, é um cachorro Shinar, um Schnauzer, então é da raça a vocalização, eles gritam mesmo, e os pet shops não aceitavam mais porque ele gritava muito. Então ele chegou lá para tomar o banho, para ser tosado e tal, sedado. Aquilo me incomodou demais, né? Quer dizer, uma característica da raça que não estava sendo atendida, percebida, enfim, levada em consideração. E outro foi um cachorro idoso, né, que a menina que foi dar banho falou, por que traz esses cachorros ainda para pet shop e não manda eutanasiar? Eu falei, cara, é o cachorro que precisa de mais atenção e tal. Perguntei a ela se ela queria que eu fizesse. E aí ela disse, não, pode deixar que eu vou fazer bem rapidinho. Eu falei, cara, quanto mais tempo vai passando, a gente vai ficando com dor, a gente vai ficando com algumas necessidades, né? E ela também não estava nem aí para isso. Ela queria fazer o serviço rápido. E foi nesse momento que eu cheguei em casa e falei assim, vou abrir um pet shop. Né? E aí que eu comecei a estudar, fazer cursos e de todas as áreas possíveis dentro do ramo pet, para que eu pudesse me especializar e surgiu o Ecocão. Que bacana.
Realmente, né, a gente fica um pouco preocupado, né, e quem é tutor e ama o seu pet, eu acho que essa preocupação, ela acaba sendo um pouquinho maior, porque existem os tutores que são mais deixa, né, só precisa resolver o problema ali, e tem os tutores que, de fato, se preocupam com o seu animalzinho, né. E eu fico feliz pelo seu relato, né, porque, de fato, eu tenho certeza que muitas pessoas, elas vão tomar mais cuidados. A Paty, ela tem muita coisa para falar aqui hoje, né, em relação a isso. E já entrando já nesse assunto, né, quais são, assim, as preocupações que você identifica lá no Ecocão? Porque hoje, só para dar contexto, né, Paty, quais são os serviços que você oferece lá para o pessoal se localizar? Na minha unidade lá do Ecocão, né, que é a unidade matriz, nós temos todos os serviços da estética animal, então banho, tosa, hidratação, cauterização, banho de ofurô, banho de ozônio, né? A gente tem o consultório veterinário, nós temos a creche e temos também a loja, né? Uma loja diferenciada com produtos mais voltados para o natural. E aí, só para poder a gente dar esse contexto, porque eu acho que vai ser importante para o desenrolar das respostas, até para o pessoal que está ouvindo ou assistindo entender o que a gente quer passar aqui hoje. Quando você está lá e aí você recebe o tutor, qual que são, assim, as maiores preocupações que eles têm, assim, em relação aos lugares que já foi, o que eles estão buscando, enfim, o que você recebe lá no seu dia a dia? Bom, pela nossa proposta, porque eu sempre digo, né, o Ecocão, eu acho que ele é diferenciado por ter nascido de uma necessidade percebida no mercado. Então, o que eu percebo é que as pessoas que vão nos procurar, elas têm essa mesma angústia que eu tinha, né, quando eu identifiquei esse desconforto nos meus animais. Então, a gente recebe muitas pessoas que já não estão mais acreditadas em pet shop, né? Ou que o cachorro já foi machucado, ou que o cachorro tem esse mesmo receio de ir para o lugar, ou que os lugares já disseram que não aceitam mais por causa de agressividade ou de gritos, enfim, né? Então, são tutores preocupados realmente, ou que identificaram no seu pet, né? Nem tanto identificaram no local, mas identificaram no seu pet, porque é o primeiro sinal. Né? O que o seu pet revela para você quando ele está indo em algum lugar. Então, a gente recebe muito, assim, eu digo que 80% dos nossos clientes são esse tipo de cliente que se preocupou, né, em algum momento por algum desconforto gerado, demonstrado pelo seu animal. Porque eu, como tutora, né, e eu vim para cá, né, tem 3 anos que nós estamos aqui. E eu tive essa dificuldade, sabe, de encontrar um pet shop, um lugar que eu sentisse confortável em levar meu pet, porque, né, a gente vê aí, começou a ter otite, pele machucada, de passar a maquininha e machucar, de vir sem secar direito, né? Então, assim, demora de atendimento, eu acho que é muito importante, né? Eu, como tutora e também, né, nós somos também empresários, eu prezo muito pelo atendimento, né? Então, demora de atendimento, demora de devolutiva do pet, né? Porque às vezes você contrata aquele serviço, por exemplo, de banho, que ele vem, busca e leva. Mas, enfim, essas coisas, assim, eu acho que é muito importante, né? O lugar, o espaço onde você está indo, que ele tem ali, né? Isso que você falou, eu acho que é de extrema importância. Eu tenho certeza que muitos tutores aí estão assim, opa, isso aqui falou comigo também, né? É verdade. Ai, ai. A dica que eu dou, assim, até buscando uma fala sua ali atrás, né? Que você comentou, que tem aqueles que só levam, né? E tem aqueles que, como eu, demandavam o serviço, né? De levar ao pet shop. E, assim, eu acho que é bem importante que você comentou agora de conhecer o lugar, né? Então, tem que ser um lugar que... Primeira coisa, como vai receber o teu animal? Né? Mesmo que você não possa ir levar, a primeira vez que ele vai num lugar novo, vá você. Né? Então, veja como que ele é recebido nesse lugar, veja se você sente segurança, se eles vão te dar um feedback de como foi esse banho, se eles vão perguntar como que é o seu pet. Eu acho que a primeira coisa para você ficar tranquila, né? Então, quando você busca um lugar assim, são só algumas dicas, né? Olha a organização do espaço, veja como que tá, porque isso tudo vai refletir no serviço que você vai
que você vai receber. Legal. Em relação, por exemplo, à questão de socialização, né? Falando específico ali de creche, porque o banho às vezes é menos pet, é 1, 2, 3 ali, né? Ah, e detalhe, tá? Comenta como que é lá o seu espaço em relação ao quando o pet chega para fazer o banho, porque é diferenciado também, gente. Não é igual onde vocês levam, não. Explica pro pessoal como é lá hoje. Então, é que a gente tem, como todo o Ecocão foi criado, né, baseado no bem-estar animal, então eu estudei todos os itens que geravam estresse. E a gente identificou que a gaiola, principalmente, é um grande fator gerador de estresse no animal. Então, como eu comentei, né, veja como o seu pet é recebido no espaço. Então, lá no Ecocão, ele é recebido como único. Cada um é único, porque quando o tutor vai, a gente já pergunta como que ele é, do que ele gosta, a gente pode dar um petisco, a gente pode tocar, tem alguma alergia, tem alguma coisa. E ele chega lá, ele já é recebido num ambiente onde a gente já diz, pode tirar a coleira, fica tudo fechado e não tem gaiola. Né? Então, eles têm uma liberdade desde a hora que eles entram lá até a hora que eles vão embora. Então, estão sempre, né, no colo, estão sempre conversando com todo mundo, estão fazendo atendimentos junto ali no computador. Então, eles têm uma liberdade muito grande. E é isso que faz com que eles sintam-se tão bem. Até não sei se na câmera vai dar para ver direito, mas a gente está passando algumas fotos ali da Paty em algumas situações e dos bichinhos também ali, né? Ali eles fazendo um enriquecimento ambiental. E aquela foto ali, ele com óculos, a coisa mais linda também, né? A Paty, ela tem muitos prêmios também, né? Aí no mercado, de várias situações, né? Esse aqui é um banho, ó. Então a gente tá cuida deitado muito. Lá, tá largado. E assim, a gente consegue fazer, né, com essa metodologia de bem-estar que a gente desenvolveu, com que o pet, mesmo aquele que vem com aquele histórico de ansiedade ou de agressividade, a gente consegue fazer com que ele tome banho daquele jeito, né? Deitado, relaxado. Tem uns que roncam, é muito divertido. E aí, falando um pouquinho dessa questão de socialização, né? Por exemplo, eu vou levar na creche, né? O meu pet, ele não tem esse costume e tal. Como que isso funciona? O que deve ser observado? O que o local tem que fazer? O que o tutor deve se preocupar na hora de levar para esse primeiro momento ali numa creche? Ou até mesmo no banho também, porque tem aquele primeiro dia que o petzinho, ele vai no banho, né? E aí explica um pouquinho pro pessoal aí para poder a gente ficar atento, porque eu também eu quero aprender mais também. Eu acho que é muito importante que o local queira conhecer o seu animal, tá? Isso demonstra que ele vai trabalhar em cima das necessidades dele. Então, tem cão que tem medo do vento, tem cão que tem medo da água, tem cão que tem medo de outros cães, tem cão que tem medo de pessoas, né? Até devido a traumas anteriores. Então, precisa observar como que isso tudo é tratado no primeiro momento em que você vai levar o pet. Esses lugares em que você nunca foi, que você nunca conheceu, e que você vai e deixa o seu pet como um recepcionista, que simplesmente perguntar o que você quer, banho, a tosa, e leva o seu cachorro lá para dentro, eu não sei se é o mais recomendado, né? Pode ter um bom serviço, claro, não podemos generalizar, né? Mas é muito importante aquele espaço que olha para o seu cachorro como único, para atender às suas necessidades, né? A creche, assim, o que eu vejo hoje em dia, o mercado pet, ele se tornou um mercado muito promissor, né? Queira ou não, nos últimos 5 anos aí, até em função da pandemia, aumentou muito o número de pets nas casas, né? E então tem muito espaço abrindo, tem muita creche abrindo, só que a creche é um ambiente que tem que ter muita responsabilidade, né? Então tem que ter responsabilidade com o tipo de animal que você coloca, com o perfil de cada animal que você põe, que não é porque é um animal pequeno que ele não pode trazer algum problema, ou de morder, ou de atacar. Então isso tudo é de muita responsabilidade. E o que a gente vê é que o mercado está só crescendo, mas a responsabilidade não está crescendo junto com esse mercado.
né? Então, assim, por exemplo, precisa ser feito uma anamnese desse animal junto a um veterinário para que se entenda qual o comportamento dele, se ele já teve relação com outros animais, se ele não teve. Às vezes é um animal de apartamento, nunca foi, né, para uma praça, para um convívio de um número maior de cães, nunca se afastou do seu tutor. Então, assim, isso já traz para a gente alguns dados de como pode ser esse período de adaptação, né? E outra, eu sempre falo para os tutores que vão lá, você está vindo no espaço, você está conhecendo, você está vendo como é o lugar, né? Você está tendo a oportunidade de ver como que é o ambiente da creche, né? Lá a gente tem câmera, a gente tem um vidro onde a gente consegue ver a creche, mas os animais não, então a gente pode mostrar. Para ver como que é esse funcionamento mesmo, essa dinâmica, né, durante o dia. Como são os profissionais, que tipo de atenção esses profissionais dão. Mas o animal não sabe disso, né? Ele simplesmente está indo para um local que ele não conhece, no meio de cães que ele não conhece, que às vezes, como eu já citei, né, eles não tiveram essa convivência, né? Às vezes é cachorro pequeno que vai conviver com cachorro grande, ou cachorro grande com outros grandes também, que existe muito que não teve essa possibilidade. Então, assim, evite as creches que já num primeiro dia aceitam ficar com o seu cachorro o dia inteiro, porque a probabilidade de dar errado é muito grande. O animal não sabe que ele vai ficar lá e que você vai buscar de novo, né? Principalmente se for um animal que seja adotado. Ele já traz na sua memória essa questão do abandono, do maus tratos, do ficar na rua, né? Então, assim, a gente precisa ter atenção com isso. Então, um espaço que tem um período de adaptação aos poucos. Então, nós fazemos lá. Eu sempre falo para o tutor, vai ser muito trabalhoso para você, mas a probabilidade de dar certo é muito maior, né? Então, a gente recebe cães lá que já foram afastados de outras adaptações em outros espaços no primeiro dia. Porque fica muito ansioso, porque fica uivando demais e tal. Mas é justamente por essa situação, né? Ele quer ir embora, ele está num ambiente que ele não conhece, né? Então, nós fazemos uma adaptação. Num dia, ele fica apenas 1 hora. No segundo dia, 2 horas. No terceiro dia, 3 horas. Porque aí ele vai entendendo que é um ambiente onde ele vai se divertir. Ele vai para lá, vai passar um período de tempo e depois ele vai voltar para casa. Então, isso tudo é muito importante de entender, não só a necessidade do tutor, porque tem um monte de gente que chega lá e diz assim, olha, eu quero chegar aqui, hoje quero deixar meu animal na creche, por uma necessidade dele. Mas a gente tem que entender qual é a necessidade do animal para a gente oferecer um bom serviço. Aí você falando, eu dei aula na escolinha, né? E aí a escolinha era desde bebezinho até a 6ª série, então ainda era tipo o máximo pré-adolescente, né? E é a mesma dinâmica de uma escola para uma criança, né? Então, assim, a mesma preocupação que você tem com o seu animalzinho, você teria com o seu filho humano, né? Então, é a mesma dinâmica. Eu fico olhando e prestando atenção no que você está falando, era da mesma forma. Tem um período que fica X tempo, uma adaptação, às vezes o pai fica ali esperando para levar embora. Aí, essa questão de câmera também, eu acho que hoje em dia é muito importante, porque hoje em dia é tudo tecnológico, né? Então, sim, você pode estar ali olhando o seu pet, como que ele está sendo atendido ali, como que está sendo a dinâmica dele com os outros animais, enfim. Acho que hoje a tecnologia, ela veio aí para auxiliar bastante, né? E outro ponto que você falou que eu observo, porque como a gente já visitou muitos lugares, né, para fazer eventos, enfim, eu percebo isso, que em alguns lugares é igual banho, é igual a creche, tem essa mesma dinâmica. Eu não identifico isso muito em relação a veterinário, porque eu acho que a dinâmica é um pouquinho diferente, mas banho e creche eu identifiquei igual, aonde é a demanda. Então, quanto mais você atende, é melhor, porque entra o dinheiro ali e tal. Então, eu tô vendo isso, que cada vez como você citou, o mercado está crescendo, então eles só querem atender, o fluxo, a alta demanda e a qualidade, nada, né? Vai embora, né? Só entra o dinheiro e tem gente que aceita isso, tem gente que quer isso. Mas eu acho que o tutor que está assistindo aí, ouvindo, ele tem que prestar atenção nisso. Sim. Porque o seu pet, se ele tem algum problema lá no pet, que nem, cara, meu pet nunca tinha tido problema de otite, começou a ter. O tratamento que eu tive que fazer com ele, até hoje eu faço, o gasto que eu tenho com ele, falando de dinheiro, porque normalmente quem deixa seu pet em qualquer lugar, tá pensando só no dinheiro.
o gasto que eu tô tendo é bem maior. Então, às vezes, não Uhum. compensa. O barato sai caro, né? Aquela Sim. frase que existe, né? Então, Sim. isso é muito importante. Acho que você falou, assim, nossa, foi essencial a fala, sabe? E eu queria só aproveitar Aham. a sua fala agora, que você disse que os lugares aceitam e simplesmente fazem o serviço. E a gente vê muito esses lugares que realmente o foco é na parte financeira, né? Quando a gente vê, por exemplo, muitas raças de animal onde não pode tosar, né? Por exemplo, os cães de subpelo, tipo Spitz, Husky, Chow Chow, entre outros, os tutores querem fazer uma tosa porque acham que o cachorro tá passando calor, sendo que o cachorro tem aquela natureza, ele já é previsto que ele seja assim. E qualquer tosador sabe que se fizer uma tosa baixa nesse tipo de animal, pode dar um problema de pele, onde nunca mais vai nascer pelo, né, naquele petzinho. E eles simplesmente fazem, né? Então, o teu pet shop, ele te orienta com relação a isso? Né? Tem cães de pelo curto, que daí o tutor vai lá e diz assim, eu quero raspar porque cai o pelo em casa. O seu pet shop te orienta que o pelo vai continuar caindo, porque é o processo, né? O pelo nasce, cresce e cai, nasce, cresce e cai. Então, assim, o pelo tá curto, mas vai continuar caindo, você simplesmente não vai ver. Então, assim, esses profissionais, eles precisam, né, mostrar que eles têm esse conhecimento e não simplesmente agir pelo dinheiro, porque isso que você falou, trazem inúmeros problemas para os pets e quem sofre são os pets. Sofre o seu tutor sofre no bolso, né? Porque um problema de pele, gente, são os medicamentos mais caros quase que a gente tem no mercado, né? A otite às vezes demora muito para tratar, né? Mas quanto que o animal está sofrendo, né? Com esse tipo de problema, pela irresponsabilidade do local que está fazendo um serviço pelo dinheiro, né? Então, tem que prestar muita atenção nisso. E é preocupante, né? Porque essa demanda aumenta os espaços e aumenta essa questão de ter mais problemas, né? E isso que você falou sobre pelo é muito importante, porque lá em casa eu tenho meu vira-latinha, né? E ele é um mestiço, então ele fica bem peludão. E toda vez que o pelo dele tá mais baixinho, é quando ele sente mais frio, quando ele sofre mais, porque ele sente frio todo dia, né? Uhum. Pô, tá calor, frio, inverno, ele tá sentindo frio. A gente veio de um lugar muito quente, então pra ele aqui é muito frio. Então, às vezes, o povo até assusta, fala, ele tá de roupinha. Eu falo, cara, tá, porque ele tá com frio, entendeu? A gente tava saindo lá, o Darwin, o Max tá com frio. Eu falei, não tá, porque tem hora que eu falo assim, não tá, porque o tempo todo ele tá com frio, sabe? Então, assim, cada animal tem uma forma diferente de ser e a gente tem que estar prestando atenção ali, né? E você falou essa questão dos funcionários, né? Como você acha que eu, como tutora, eu chego num espaço pela primeira vez, eu consigo identificar se esse profissional ele tem alguma capacitação ou não? Como que eu veria isso? Como de fora, assim, sem conhecer, sabe? Primeira coisa, quantos pet shops você foi, que você conseguiu ver ou conversar com o profissional que ia fazer o serviço no seu pet? Uhum. Né? Então, a primeira coisa, esse lugar permite que você conheça esses profissionais, porque quando você conhece, você consegue identificar, né? Se ele tem essa capacitação, se ele tem esse amor pelo que ele está fazendo, e se ele não trabalha naquela fábrica, como a gente já falou, né? Pega aqui, dá o banho aqui, põe numa máquina de secagem, finaliza, né? Essa pessoa ela não demonstra amor pelo que ela está fazendo, que ela está trabalhando de forma mecânica, né? Então, e a capacitação, eu digo assim, pelo menos eu trabalho dessa forma, né? Às vezes tem profissional, e eu já fiz muito teste, né, para seleção de funcionários, tanto para minha unidade quanto para outras unidades, e eu recebi pessoas com currículo, assim, com inúmeros cursos, mas não tinha jeito nenhum de manejo. Assim, pegava o cachorro de qualquer jeito, sabe? E virava para cá, blá, blá. Então, às vezes, não é o curso que é mais importante, né? Por um banhista, por exemplo.
Para o tosador é importante sim, né? Que ele tenha a prática, que ele conheça as raças e enfim. Mas às vezes essa coisa do saber fazer, do querer fazer, do amor pelo animal, da forma como ele trata, a entrega que ele faz, né? Do que ele sente em cima daquele animal, isso é muito importante. Então, primeiro, veja um lugar que te permita conhecer quem vai fazer o serviço. É isso que você falou, né? É que às vezes ele dá banho e coloca na máquina de secar. Isso quando tem a máquina de secar, né? Quando tem a máquina de secar. Porque a máquina de secar, para quem não conhece, é como se ele fosse assim mesmo um containerzinho, aonde o pet ele fica lá dentro, né? A Paty até me mandou um vídeo que depois eu coloco aqui na hora da edição, aonde o petzinho tava se secando, mas ele tava com um brinquedo ali. Ele tava o quê? Passando o seu tempo enquanto ele tava se secando, né? Depois o Darwin coloca aí pra gente na hora da edição. Então, isso é uma máquina de secar, tá, gente? Depois vocês vão olhar certinho aí o que é, porque às vezes as pessoas, elas nem sabem que isso existe, sabia? Mas isso existe, e isso no mercado, veja, lá no Ecocão foi a última coisa que entrou na sala de banho, foi essa máquina, né? Porque quando os profissionais vendem essa máquina, o discurso deles é que ela vale como um funcionário. Tá? Então, para esses espaços que estão com foco na produtividade, né, na quantidade, ela é perfeita. Porque eles têm um funcionário e tem a máquina, esse funcionário ele dá um banho, ele faz uma pré-secagem, põe na máquina, pega outro cachorro, dá o banho, faz a pré-secagem, põe na máquina, pega o outro, dá o banho, faz a pré-secagem, tira aquele primeiro que ele pôs, bota o outro no lugar, termina de secar, entrega. Então, é essa forma como essa máquina é vendida. Então, também é a mesma coisa que você tem que prestar atenção no lugar, né? Como que essa máquina entrou no Ecocão? Ela entrou como uma opção para os cães que têm medo do soprador, né? Porque a gente trabalha dentro do pet shop com 3 coisas que o cachorro não gosta, que é vento, água e barulho, né? Então, são essas coisas que a gente tem que trabalhar com muita responsabilidade. E tem cachorro que vira o Tasmania na mesa quando você liga o soprador, principalmente, que é um vento muito forte, um barulho muito ruim, né? Então, para esses animais, nós colocamos dentro da máquina, depois que eu e a veterinária fomos no vendedor e entramos na máquina para ver qual era a sensação que tinha, né, que o animal tinha ali dentro, se realmente seria uma opção para o animal com medo. E aí a gente faz com que seja a brisa do mar, né? Então a gente coloca um brinquedinho para que ele fique deitado junto, ou os mais ativos, a gente coloca um brinquedo para ele roer, como é o vídeo que você tem, né? Ou se são 2 irmãozinhos, né? Um tem mais medo, o outro não tanto, mas a gente coloca os 2 juntos para que eles sintam-se confortáveis. Então até a máquina ela tem que ser usada com muita responsabilidade. Eu como tutora, assim, que eu penso, por exemplo, que a máquina, eu acho que ela seca melhor. Eu tenho essa sensação, não sei nem se porque ele fica lá dentro, então seca algumas partezinhas menorzinhas, assim. Eu tenho essa impressão, não sei, né, se isso de fato acontece, mas eu, como tutora, eu quero que o meu pet fique dentro da maquinazinha, porque eu acredito que vai secar melhor ele, porque o humano secando com o secador, às vezes fica uma partezinha ou outra sem secar. Eu tenho essa impressão, né? Não sei se de fato acontece. Profissionalmente é o contrário. Porque a secagem manual, ela abre mais o pelo, tanto que assim, o cachorro muito peludo nem é recomendado colocar na máquina, né? Então esses samoyedas, esses cachorros peludões, nem são recomendados colocar na máquina. Então, grande número dos problemas de pele é por causa da secagem na máquina não finalizada. Né? Então, ou você deixa muito, 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 muito tempo, que daí acaba estressando o animal também, porque ele está privado da sua necessidade básica, né? Da água, do xixi, do cocô, enfim. Então, nem é recomendado deixar tanto tempo, mas a secagem manual, ela evita mais problemas de pele do que a secagem na máquina. Nossa, que a gente não conhece, olha por né? fora. Tipo, eu não tô lá no dia a dia pra saber, né? Sim. Eu achei, nossa, muito legal. Mas assim, a dica que eu dou, né? Se você leva o seu pet num pet shop que tem a máquina de secagem, então quando pega, veja se ele tá bem seco, né? Então, principalmente nessas regiões, né? Aqui de pescoço, atrás da orelha, aqui na parte em cima do rabo, né? Bumbumzinho ali, que são partes que demoram mais a secar,
né? Então dá uma checadinha ali, checagem. se não tá úmido e se não tiver úmido 100%. Então, eu já tive. O pet que eu levo lá, ela não tem a máquina, não. Mas eu gosto de lá também, porque é do lado de casa, né? Eu moro muito longe das unidades do Ecocão. Se eu morasse perto, eles estariam lá. Mas é do lado de casa lá, e aí ela tem um pouco desse cuidado, sabe? Eles não ficam presos, mas ela não tem a máquina de secagem, ela seca no secador. Então, por isso que ele fica tão sequinho. Ele fica, porque no outro que eu tinha. Não, e assim, é isso que eu fico. A outra que eu levei, ela secava com o secador. O cachorro voltou molhado, mano. Eu passava a mão assim e falei, cara, Darwin, o cachorro tá molhado. Mas aí é pressa. Porque é demanda. Para atender o fluxo que tem. Sim, exatamente. E você já falou um pouquinho, né, sobre essa questão do custo, do benefício, e a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Mas eu acho importante dar uma ressaltada ainda, o que você tem a acrescentar sobre isso, o que você acha que é importante o tutor levar em consideração em relação a isso, né? Falar um pouquinho aí também sobre a questão de ver os feedbacks do lugar, pesquisar um pouquinho, fala um pouquinho pro pessoal aí. Pesquisar o lugar é bem importante, né? Eu acho que, como você falou já da tecnologia, né? Eu acho que hoje a gente tem ferramentas, né? Tem ali as avaliações de Google, de outras redes sociais, que você pode estar olhando, entendendo como esse local se relaciona com seus clientes, né? O que as pessoas reportam, se tem uma atenção ao reporte de cada uma dessas pessoas, enfim. Eu acho que isso é bem importante, né? E com relação ao custo-benefício, tem que pensar assim, né? O cuidado com o pet vai desde o produto que o espaço usa, né? Então, quando o banho é muito baratinho, talvez o produto também seja um produto muito baratinho e que não tenha tanto benefício, né? E que ele simplesmente faça espuma e dê o banho, mas não tenha o cuidado com a pele e com o pelo do animal. Então, sempre que a gente pensa num cuidado maior, eu quero um lugar onde ele fique solto, né? Tem o custo da hora das pessoas que estão cuidando, porque queira ou não, um animal solto, ele faz xixi, ele faz cocô, ele tá no colo, a gente para todo o serviço para recolher todo mundo, para poder abrir a porta, né? Os horários são agendados, não dá para ir deixar o animal e buscar em qualquer período, né? Às vezes vai de manhã e vai buscar só à tarde no pet. Então, assim, quando a gente fala dessa questão de bem-estar, então tem que olhar mesmo para essa questão de valor, né? A empresa que se preocupa com isso, com certeza ela terá um custo um pouquinho maior, né? E aí você tem que ver o que você está disposto. O que pega para você é somente a parte financeira mesmo, eu só quero um banho para o meu animal, né? Ou se você realmente quer esse cuidado, né? Eu quero que o meu animal sinta-se bem, né? No momento em que ele tá tomando um banho porque eu quero, não porque é uma opção dele, né? Ele não ia pro pet shop, mas é o momento que a gente acha que não, ele precisa tomar um banho, porque ele tá fedido, que ele vai na minha cama, porque eu vou receber visita. Então é uma necessidade nossa, né? Então o que eu quero? Eu quero que esse momento, que é uma necessidade minha, que ele fique bem, né? E eu me sujeito, né, a pagar um pouquinho a mais por isso, ou então é só questão de o banho pelo banho. É igual a creche também, né? Porque eu já vi muitas creches aí, eu vejo que tem a variação enorme, assim. Às vezes tem uma creche que sei lá, R$300, a outra é 900. Então, aí você fala assim, bom, o que tem de diferente ali? Eu acho que essa questão do preço já é um fator de você parar e pensar, bom, por que essa é 300 e aquela é 900 na hora que eu tô pesquisando? Qual que é a diferença, né? O que tá trazendo pro meu pet e o que não tá, né? Então, assim, eu acho que a questão do valor do serviço, ele já determina a qualidade que você vai estar recebendo. Exatamente. E de creche, a gente acaba sabendo de cada absurdo, assim, né, que realmente justifica o preço, como você falou, né? A gente sabe de creches onde os cachorros ficam sem nenhum profissional, né? Então, eles correm quando dá algum problema, né? A gente sabe de creches onde os cachorros maiores, que estão um pouco mais agitados, vão e ficam nas gaiolas. E eles vão para casa, os tutores acharam que eles passaram o dia brincando, né? Então, assim, o barato pode sair caro, né?
E eu acho que também, assim, eu como tutora também, às vezes eu vejo feedback de outras pessoas, assim, que eu conheço, tipo amigo, alguém que eu sigo na rede social, eu nem conhecia a pessoa, só de seguir na rede social eu já mandei mensagem, você foi em tal lugar, como que é lá e tal. Esses dias eu tava pesquisando lugar de acampamento e eu vi que uma pessoa tinha ido. Aí eu falei assim, cara, mas essa específica eu conhecia ela. Falei, olha, é bom me perguntar, entendeu? Então, assim, às vezes nem precisa ser um amigo íntimo. Só de você saber que a pessoa ela tá indo, ela pode te dar um feedback também positivo em relação a isso. É verdade. Gente, já soube de situação, assim, você falando disso, de um cachorrinho que foi atacado numa creche e quem cuidava da creche era o proprietário do local. E a cachorrinha foi atacada, ele chamou uma pessoa para ajudar ele a passar super bonder nas feridas para o tutor não perceber em casa. Então assim, a gente, né, trabalha dentro desse mundo pet, então a gente acaba sabendo das coisas. Então tem que olhar isso. Né? Se o local te dá isso, você fala, olha, a gente hoje na hora da tosa fez um machucadinho, tá aqui, olha, mostra, né? Porque tem horrores que a gente sabe aí desse mundo que às vezes os tutores podem nem perceber. É igual uma criança, né? Voltando nessa tecla, né? Então, assim, às vezes tem criança que vai para uma creche, por exemplo, e lá acontecem coisas que a gente nem imagina, assim. A escolinha que eu trabalhava não tinha muito isso, porque eles eram bem rigorosos, sabe? Mas a gente trabalhando, a gente também ouvia de outras escolinhas, de outras creches que tinham umas coisas bizarras, assim. Então, acontece, né, gente? Infelizmente, a gente tem em todas as áreas, né? Aqueles que trabalham com amor e aqueles que trabalham por dinheiro. E, na maioria, isso acontece com quem trabalha por dinheiro, né? Então, minimiza o profissional e maximiza o número de atendimentos. E acaba dando ruim. E falando um pouquinho sobre dicas, assim, dá algumas dicas para facilitar, assim, a adaptação na hora de levar o pet, o tutor, tá? O tutor levar seu pet na hora do banho, de uma tosa, ir para uma creche, ir no veterinário, que tem pet que morre de medo também de ir no veterinário, né? Olha, eu acho que a principal dica é o tutor saber que o seu pet fica bem sem ele. Na maioria das vezes é o tutor que tem a dificuldade do desapego, né? Então é o tutor que vem com uma ansiedade, é o tutor que vem com um medo, é o tutor, então ele quer ir junto para a sala de banho, ele quer ir junto, se ele pode ficar ali olhando na creche, se ele pode trazer o brinquedinho do seu animal, porque ele vai sentir muitas saudades, né? Então a primeira coisa é assim, relaxa. Né? Escolha bem o lugar, tenha essa certeza de que é isso que você quer para o seu pet e relaxe, né? Então, se você confiou, eles vão fazer o melhor e entrega, né? Porque aí o seu pet também não vai ficar com esse medo, porque essa relação, a gente diz, é uma simbiose, né? Eu preciso de você, você precisa de mim, e aí, então desconecta, deixa ele e ele vai ser feliz. Né? Então, seja em qualquer um desses espaços, é a primeira dica que eu dou. Confie e vai feliz para casa e deixa que o seu pet vai ficar muito mais feliz aí. Né? Então, quanto mais você fica pegando, mais você fica abraçando, mais você fica, ai, a mamãe já volta, o papai já volta, ai, vai ficar tudo bem. Gente, isso ele acha que não vai ficar tudo bem. Porque se você tá, né, tendo essa reação, como é que você vai me deixar aqui nesse lugar? Né? Então, a primeira dica que eu dou, né? Vai, confia e deixa que seu pet seja feliz. Desapega. Desapega. Tem essa palavra, ela é difícil. Eu, por exemplo, que sou um pouco mais apegada, eu sou dessas. Eu levo no banho, mesmo confiando lá. Aí eu fico, ai, será que já não passou muito tempo? E os meus cachorros, eles fogem, né? Então eu fico também nessa, será que não fugiu? Só que daí eu tô trabalhando isso, né? A gente tem que trabalhar na gente, porque o pet, às vezes, que nem você falou, muitas vezes ele tá lá felizão. Pô, o meu pet, ele vai pro banho, parece que ele tá indo pro evento do ano, ele vai todo feliz, ai, tá indo pro banho. Não, e no banho, principalmente, eles mudam muito, aliás, no banho e creche, né? Eles mudam muito de comportamento. Então, a maioria dos tutores acham que o pet é agressivo ou que ele é medroso, não sei o quê, eu tenho que estar junto.
E a gente não deixa. Então, a primeira vez, eles dizem assim, mas eu não vou, ele vai estranhar. Aí eu falo assim, ó, você pode olhar na câmera e você vai ver, se precisar, eles vão te chamar. Né? E o comportamento do animal é completamente diferente de quando ele está com o seu tutor e quando não está. Né? É igual na creche. Na creche eles ficam em 30 lá, brincando. Chega na hora da saída, você pôs a guia, pôs na mão dos tutores, gente, eles viram um bicho. Parece que nunca se viram na vida. Então, essa presença do tutor, né? O animal da creche, quando ele tá na guia, por exemplo, ele quer proteger o seu tutor, então ele se transforma, né? E no banho, ele não sabe quem tá mandando ali, por que o seu tutor tá ali, se é o banhista que manda, se é, né? Então, ele tem que ter uma pessoa dando o comando e uma pessoa dando atenção. E a maioria dessas pessoas que ficam olhando nas câmeras, daí elas dizem, falei, nossa, não era o meu cachorro que estava lá, mas era. Né? Então, de novo, desapega e deixa o cachorro ser feliz. Você me falou aí ontem, por coincidência, eu vi um vídeo no TikTok de um rapaz, até deu bastante visualização lá, que ele tá assim, ele colocou uma câmera e filmando a casa dele. E aí ele tá deitado assim, dormindo, e aí é um galgo, são 2 galgos. Aí o galgo fica assim, olhando pra ele assim. Aí ele fez o vídeo meio que zoando, né? Uhum. Aí no final ele coloca assim o galgo, porque todas as passagens do vídeo, os 2 galgos tá meio tipo bravo, não sei o quê, encarando, fazendo alguma coisa bizarra assim. Aí lá no final ele colocou assim, como ele fica na creche. Aí o cachorro assim na creche. É outro, né? É outro. Volta a dizer, é igual criança. Sim. Eles têm esse comportamento igual a uma criança. Eu trato o pet como se ele fosse uma criança, né? Então, às vezes, eu trato até criança demais, porque eu sou a que mima demais, na verdade. Mas esse é um cuidado que a gente tem que ter em casa, né? A gente pode cuidar, mas a gente não pode humanizar. Né? Porque humanizar o pet é uma coisa que não faz bem. Né? Então, eu posso fazer carinho, eu posso dar beijinho, eu posso abraçar, eu posso beijar, mas você tem que lembrar que, queira ou não, ele não é uma criança, né? Ele não é um ser humano. Ele tem as necessidades dele que são completamente diferentes, né? Então, uma das coisas que eu, né, acho um absurdo, o maior calor da vida, aí as pessoas botam a roupinha, a camisa, o vestidinho, não sei o quê, para o cachorro ir passear para ficar bonitinho. Gente, isso é o maior sinal de humanização do pet. Né? Ele não precisa de roupa no verão, ele não precisa de roupa para satisfazer o teu desejo de estar com ele bonitinho, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nisso, né? A gente pode cuidar, a gente pode mimar, mas a gente não pode humanizar. Lá em casa a gente trata eles como cachorro, assim, mas é que tem hora que dá uma vontadezinha, né? Daí eu pego e falo assim, não, eu tenho que deixar ele lá no cantinho dele, lá fazendo o que o cachorro tem que fazer, que é mijar na grama, abrir buraco, comer as coisas, até comer as coisas eu falo, não, esse é o momento. Aí ontem de ontem, ele tava fazendo xixi na parede. Eu falei, meu Deus, quando que esse cachorro vai parar de fazer xixi na parede? Aí eu pensei, não, deixa ele fazer xixi, porque vai haver um dia que ele pode não fazer xixi mais na parede, né? Então, tudo isso a gente tem que ir levando em consideração, assim, né? Até as artezinhas que ele faz, as coisas que eles fazem, faz parte da natureza deles, Exato, né? E isso tudo a gente tem que pensar antes de ter o pet. Né? Quando você se propõe a ter você já sabe que vai ter xixi no tapete, que vai ter o chinelo que você vai perder, aquele tênis caro pode não sobreviver, né? Vai ter aquele carro, dependendo do tamanho. O meu filho passou por isso, né? Uma vez a gente achou uma ninhada, uma mãe abandonada com uma ninhada de 6 filhotes, levei para minha casa, e aí eles começaram a crescer, meu filho tem uma Harley Davidson. E aí, um dia ele chegou em casa e o banco da moto já não era mais um banco da moto, né? Então, assim, tinha explodido, atacou o filhote. E é isso. Então, quando você se propõe a ter um pet, você tem, lógico, você não vai ficar feliz. Ai, comeu todo o banco da minha moto. Mas você tem que estar preparado, né, para essas coisas. E principalmente com o passar dos tempos. Né? Eu tenho 2 Yorks com 13 anos, né? Eu tenho uma vira-lata com 7 e 2 Yorks com 13. E um deles agora, ele fazia xixi na fraldinha, tudo. Mas agora, onde ele tá andando, ele para e faz o xixizinho dele, né? E eu converso com a veterinária, ela diz, Patrícia, é normal, né? Ele vai ficando mais velhinho, ele já não escuta mais. Então, não adianta nem a gente chamar quando ele tá fazendo o xixi fora do lugar. E são coisas que você tem que prever, é o momento que ele mais vai precisar de você, né? Então, ter um pet significa um envolvimento para uma vida, né? Então,
13, 14, 17, 20 anos, a gente já vê animais com história de 20 e tantos anos aí, e onde eles mais vão precisar da gente, da nossa paciência. Então, a gente tem que estar preparado para tudo isso. Ontem mesmo, né, eles ficam latindo lá no portão, né, e a gente sempre chama atenção, né, porque se deixar eu 24 horas latindo, né. Daí eu fui chamar atenção, só que normalmente eu chamo pela porta da sala, aí eu chamei pela janela do quarto. Aí eu, Max, para de latir aí. Aí ele já olhou assim e foi direto, ele nem me localizou, ele olhou assim, ficou meio que assim e já foi direto pra porta. Aí eu falei pro Darwin, Darwin, o Max já não tá mais 100% do ouvido, porque ele não conseguiu... Identificar onde está. O Goku ainda olhou e viu que eu tava na janela, aí o Max, ele só olhou, tipo assim, eu vou pra sala, e foi pra sala, sabe? E aí eu falei, olha, já conversa. E a gente já percebe que ele tem já, porque às vezes a gente fala com ele tem já... Como eles vão dando sinais, né? Eles vão dando sinais, né? Então, essa parte da audição, a primeira coisa é que você chegou em casa e ele não foi mais na porta te receber. Provavelmente ele não ouviu que você chegou, né? Então, no Jimmyzinho, foi a primeira coisa que a gente identificou, né? Então, a gente chegou em casa, ele não veio mais, aí você começou a chamar, viu que ele, né, já não comparecia, e aí a gente foi vendo que ele foi perdendo a audição. Hoje a gente chega, ele tá lá na nossa cama, deitadão, e ele só percebe quando a gente vai lá e põe a mão neles, cheguei em casa. E é isso, a gente tem que ir entendendo os sinais. Faz parte, né? É a natureza, né? De qualquer ser que vive, né? Então, sim, exatamente. Não é só o nosso animalzinho, né? O ser humano, ele também passa por essas fases. Agora, né, vai chegar as férias. Tá chegando o final do ano aí, Natal, Ano Novo. E aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, assim, o que você acha que é importante, principalmente deixar uma mensagem também em relação a isso, porque a gente percebe um pouquinho essa questão de abandono, né? Então, vou viajar, não tenho com quem deixar o meu animalzinho, então abandona na rua. Então, quem esteja com essa ideia, ou você que está ouvindo, nos assistindo, compartilhe essa mensagem, porque a Paty ela vai falar um pouco sobre isso, que existem locais que recebem seus pets nas férias, não é isso, Paty? Sim, o mercado pet cresceu muito, né, e cresceu em todos os aspectos. Né? E hoje a gente vê muitas pessoas até independentes que cuidam, né, que fazem a hospedagem dos animais. E muitas vezes eu até recomendo que as pessoas procurem mais esses animais do que grandes hotéis. Né? Ter referência desses espaços é muito importante, né, de onde deixar, porque eu acho, e referências diferentes, de pessoas diferentes, porque num espaço grande tem pessoas que já tiveram experiências muito positivas e outras muito negativas. E essas pessoas independentes, às vezes, acabam pegando 1 ou 2 cachorros só, que é muito melhor, né? E, infelizmente, é um fato muito verdadeiro, né, a questão do abandono agora. Então, diminuem as adoções, né, dos animais, e aumentam os abandonos. Então é uma época em que as ONGs ficam super lotadas, né, muito animal nas ruas, animal que não sabe o que fazer, porque às vezes morou 9 anos, 10 anos numa casa e agora se vê na rua abandonado, né, e a gente fala de novo na palavra responsabilidade, né, quando você assume ter um pet, você assume para a vida toda. Ele, quando assume você, ele te assume para a vida toda. Ele tá do teu lado, independente se você tá feliz, se você tá triste, se você tá gordo, se você tá magro, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro. Se você tá passando fome, ele vai passar fome com você, mas vai estar ali do teu lado, né? Então, porque no momento em que você vai se divertir, você simplesmente vai largar na rua, né? Então, veja com um parente, procure essas pessoas, né? As redes sociais têm várias pessoas agora que se auto-indicam, né? Como cuidadores. Então procure hotelzinho, procure amigos, para poder ficar com o pet somente um período, né? Então você vai, tire suas férias, fique tranquilo, mas deixe seu pet e volte pegar ele depois, né? Porque é muito triste, né? A gente que trabalha com as ONGs, que trabalha com as campanhas de adoção, a gente, né, vive proporcionando aí campanhas, a gente vê o olhar triste que esses animais têm quando eles são abandonados, porque eles não entendem, né? É tanto amor que eles dedicaram e, de repente, eles são abandonados na rua. Então, assim,
Tente, gente, tente, porque sempre vai ter uma alternativa e você não precisa pagar caro por isso. E lá no final do ano agora, lá no Ecocão, vocês vão oferecer esse serviço para quem queira também levar lá? Não, a gente não faz hospedagem, Tá. né? A gente só tem a creche mesmo, então Aham. a creche funciona das 8 até as 18h30. 99% dos nossos clientes perguntam isso, né? Quando que a gente vai abrir esse espaço? Mas a gente não oferece, até porque eu acho que é um serviço que você tem que ter profissionais muito empenhados para fazer, porque esses animais sentem, né, as saudades dos seus tutores, como a gente já falou para a creche, né, eles não sabem se estão indo e vão voltar para casa, então fazer uma adaptação nesses lugares é bem importante também, e assim, para mim, o que seria uma hospedagem ideal ainda está além das minhas possibilidades financeiras. Então, a gente mais recomenda esses cuidadores individuais mesmo, do que legal. os grandes hotéis. Bacana. E antes da gente terminar, né, que a gente já está quase no finzinho aí, conta uma história que te marcou muito, assim, lá nesses anos todos, lá no Ecocão, que o pessoal vai falar assim, nossa, que legal essa história. E depois deixa uma mensagem sobre a nossa conversa hoje. Bom, o Ecocão tem várias histórias, assim, né? Uma história, acho que foi uma das primeiras que aconteceu, foi da cachorrinha que fugiu de casa e que de repente apareceu lá no Ecocão, né? A porta é de vidro e a gente olhou, Carlota? Aí a gente fez a Carlota entrar, mas o seu tutor não chegou. Aí a gente pegou e ligou pro tutor, o tutor estava trabalhando, ela tinha ficado em casa com um amigo e falou, olha, então, a Carlota tá aqui no pet. Ela fugiu de casa e foi pro pet, né? Mas eu acho que é o que mais marcou mesmo e que eu acho que traz muito a veia do Ecocão, que é esse propósito de conectar bem, né, o humano com o animal e tudo, foi de uma cachorrinha que apareceu lá na frente uma vez, uma vira-lata caramelo. A história é bem longa, mas eu vou tentar resumir, por causa do tempo. Ela chegou no horário da creche, da entrada da creche, e ela começou a acompanhar os cães, né, toda faceira lá e tal. E teve um cachorro que chegou com seu tutor, o Fumaça, e ela foi, né, para próximo do Fumaça. O seu tutor ficou receoso até se a cachorra estava sozinha ali na rua, tudo, se não ia atacar, tudo. Mas ele entrou com o Fumaça e essa cachorra o acompanhou. E a gente recolheu, né, a gente chamou ela de Diana, porque todo mundo dizia que ela era uma princesa, e a gente acabou chamando naquele momento ela de Diana. Colocamos ela para dentro do Ecocão, aí entra todo aquele processo, né? Banho, vermífugo, antipulgas, aquela coisa arada toda, porque a gente viu que não tinha ninguém ali perto. Levamos a Diana naquela noite para uma hospedagem. No outro dia era feriado. E aí nós buscamos a Diana, era feriado, mas a gente ia trabalhar, e uma pessoa, né, entrou em contato comigo, um colega, falou, Patrícia, vocês vão estar abertos? Que eu queria levar uns papéis aí, porque a gente faz a coleta lá dos recicláveis, né, para vender e ajudar a causa animal, e ele estava desmontando um escritório e queria levar os papéis pra gente. Eu falei, não, tá fechado, mas pode vir que eu estarei lá. Estava eu e a Diana lá no pet, ele chegou, cara, a Diana abriu um sorriso, assim, pra ele, né, e ele foi, brincou com ela, não sei o quê, e aí eu falei pra ele, falou, tá pra adoção, quer levar? Ele disse, não brinca comigo. Aí eu falei assim, não, apareceu aqui ontem e tal, e se você quiser levar, pode levar, se o tutor aparecer, a gente, né, ou conversa com ele, busca, enfim. E ele ligou na hora para a esposa dele, né, de vídeo, e falou assim, olha o que tá aqui. Ela falou que tá para adoção, se eu quiser eu posso levar. A mulher começou a chorar. Não faz isso comigo e tal. E ela falou assim, traz. Aí ele olhou para mim e falou assim, nós perdemos a nossa vira-lata caramelo atropelado na semana passada. Eles tinham se mudado para uma casa, né, e justamente para dar mais espaço para ela. E ela acabou fugindo, não conhecia o lugar ainda, e foi atropelada na frente da casa. Eu tirei uma foto, os dois sorrindo dentro do carro, porque ele falou assim, vamos embora, filha. Ela entrou no carro e eu tirei umas fotos dos dois com o mesmo sorriso, assim. E aí a minha filha, no dia seguinte, falou assim, mãe, vamos olhar nas câmeras, né, pra ver se alguém abandonou aqui na frente, de onde que ela veio, de onde... E ela não aparece nas câmeras.
ela não aparece nas câmeras entrando na creche, ela não aparece nas câmeras dentro da loja, ela simplesmente não aparece nas câmeras. A gente pegou o vídeo, a gente mandou pro dono do Fumaça, pro tutor do Fumaça, né, pro Rafael. Rafael, você lembra daquela cachorra? Ele disse, sim, lembro. Eu falei, então olha esse vídeo. E ela não aparece. E ela tá com ele até hoje, super feliz, e ele tem certeza que é a cachorra dele que retornou, né? Então, eu acho que foi a história que mais marcou o Ecocão, que se foi, né, o Ecocão foi escolhido para proporcionar esse momento de reencontro entre os dois. Ai, ó, eu fico até arrepiada, eu tô toda arrepiada, porque, Sim. cara, assim, é uma história sensacional, porque você vê que vai além, né, do que a gente pode ver, do que a gente pode sentir, do todo, sabe, assim, que não existe, é uma coisa sem explicação, né, então a gente tenta buscar as explicações, mas, cara, essa história eu acho que foi a que mais nos marcou, que a gente se emociona toda vez que a gente lembra e que a gente fala dela. E agora deixa um recadinho final para o pessoal aí em relação à nossa conversa hoje, aquilo que você acha que vai tocar no coração do povo. Pode olhar para aquela câmera ali. Bom, o que vai tocar no seu coração saiba que o seu pet tem sentimentos, né? Seu pet tem amor, mas ele tem medo, ele tem ansiedade. E a única coisa que ele não pode fazer na vida são escolhas, né? Porque você escolheu comprar ele, você escolheu adotar ele, você escolheu a cama dele, você escolheu, enfim, né? E então, escolha o lugar certo para acolher esse seu cão também, né? Porque que faça aflorar aquele amor que ele tem e que ele com certeza vai devolver esse amor para você. Então, cuide do seu pet, assim como ele ama e cuida de você. Ah, que mensagem linda! E eu nem me preparei. Ai, Tati. Olha, eu quero agradecer muito por você ter vindo aqui hoje, né, pra gente conversar sobre esse assunto. Nós temos mais assuntos ainda que a gente quer falar com a Paty, mas hoje foi isso. Lá. Eu acredito que foi de grande valia, né, essas informações, essas dicas, tudo que você passou aqui hoje pra gente. Até eu aprendi aqui hoje, né, muita coisa, né, então, assim... Tô muito feliz por você ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Imagina, eu fiquei super feliz pelo nosso bate-papo. Ele vai fluindo, né? A gente vai trazendo coisas, foi muito gostoso. E eu espero realmente ter, né, contribuído aí um pouquinho para esses tutores que estavam nos assistindo. E quem sabe, se tiver alguma outra oportunidade, a gente tá aqui outra vez. Ah, vai vir, eu tenho certeza que teremos outras oportunidades. E antes de terminar, vou pedir para você, então, comentar, deixar sua dúvida, sua dica. Se você tiver alguma coisa que você queira falar, por exemplo, a sua experiência pessoal em relação a isso, até profissional também, né? Deixa aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa um like, nos sigam também nas redes sociais, aqui também no canal do YouTube, tá bom? E sigam também aqui a rede social da Paty, que é Ecocão Pet, só que não é com acento, tá? Então é ECOCAOPET, Pet. E também nos sigam petcast.oficial e Love Pets Oficial. E é isso, quero agradecer por esse dia maravilhoso, por essa conversa, por esse bate-papo. A você que está nos assistindo também, porque afinal esse Petcast ele não é nosso, é de vocês. Isso aí.